Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de janeiro de 2022. Canadense usa inteligência artificial para simular troca de mensagens com noiva morta há 8 anos, parte 2. E se você tivesse a chance de falar uma vez mais com um grande amor que já se foi, mesmo sabendo que a ponte entre vida e morte não passa de uma ilusão tecnológica, você se deixaria levar? Um canadense usou um programa de inteligência artificial para simular uma troca de mensagens com a noiva, morta há 8 anos. Foram 10 horas de conversa e uma sensação perturbadora de que era uma interação real, embora impossível. Por todo o mundo, pesquisadores tentam criar programas que respondam, conversem ou escrevam como humanos. Robôs que pensam por conta própria, capazes de responder de formas diferentes a perguntas não programadas. Para que isso aconteça, os pesquisadores carregam os programas com quantidades gigantescas de informação. Quanto mais informações são inseridas no sistema, mais esperto para responder o robô fica. Ele consegue entender o que você está falando ou perguntando, faz comparações com o conhecimento que tem e, usando toda essa informação, vai respondendo de uma maneira lógica e precisa. Vários projetos e sites já utilizam esse sistema. Um deles é o Projeto Dezembro, desenvolvido pelo programador americano Jason Horer, que quis ir além e criou personagens robôs com características pré-definidas com quem você poderia bater um papo online, mas também deu a chance de qualquer pessoa personalizar o seu robô, seja ele um personagem de filmes, livros ou até mesmo alguém real, como foi o caso do canadense Joshua. Assim que soube da história de Joshua simulando conversas com a noiva que morreu, a empresa OpenAI, que criou essa inteligência artificial, decidiu rever o seu uso e também pediu a Jason para limitar a capacidade de interação do projeto. Jason não aceitou requare, assim, perdeu o acesso à tecnologia e precisou fechar o projeto Dezembro. Depois que a história de Joshua apareceu nos jornais americanos, metade das pessoas que procuraram o projeto, queria simular conversas com pessoas próximas que já morreram. No livro Homens e Fatos que Fizeram História, Luiz Gonzaga Pinheiro faz um apanhado da mediunidade na história humana. A mediunidade no passado sabemos que, sendo a mediunidade inerente ao espírito, ela sempre existiu como uma maneira a mais de comunicação entre os espíritos, interpretada inicialmente como fato milagroso, sobrenatural, devido ao desconhecimento das leis naturais. Assim, em todas as religiões e povos, países ou épocas, vamos encontrar uma ponte entre os planos material e espiritual, como sendo o caminho natural e óbvio para aproximar-se do divino. Os sacerdotes brahmanes que se apoderavam dos mistérios sagrados, treinavam seus alunos na arte da levitação, do desprendimento do corpo, da insensibilidade à dor e, naturalmente, da evocação dos espíritos dos mortos. A proibição de Moisés no que se refere à evocação dos mortos prende-se à evocação dos espíritos para proveito próprio ou de terceiros, praticada pelos magos do Egito. Neste país, a mediunidade era de uso corrente entre os iniciados, que conheciam todas as nuances de sua prática, embora nem sempre a utilizassem de forma positiva. Praticada sob sigilo imposto por juramento, que se quebrado era punido com a morte, a mediunidade floresceu de maneira exuberante na Índia e no Egito.
No país dos faraós, os sacerdotes eram tidos como pessoas com poderes sobrenaturais, conhecedoras das leis da magia e com capacidade para promover a cura dos seus amados e a morte dos inimigos. Além de conhecerem o magnetismo e o sonambulismo, utilizavam a clarividência em diagnósticos e praticavam a hipnose para a cura, sendo hábeis em sugestionar para obter o que queriam. Na Suméria, a medicina tinha como método principal a prática de feitiços para afastar os maus espíritos e a utilização de ervas para erradicar as moléstias. Os babilônios, mais supersticiosos, recorriam a sacrifícios e a magia com a finalidade de afastarem os maus espíritos que, da treva onde viviam, os espreitavam, tendo o poder de atacar a todos com pestes e prejuízos de toda ordem. Os celtas, povo que se estabeleceu na Europa e que atingiu o seu apogeu no período do século VI ao I a.C., organizavam grupos de sacerdotes, os druidas, que se especializavam nas comunicações com os mortos. Tais grupos, fechados aos leigos, tinham seus componentes selecionados quando crianças e preparados através de extenso programa que envolvia a reencarnação, a comunicação com os mortos, a lei de causa e efeito, as penas e recompensas futuras, o livre-arbítrio, as esferas espirituais, dentre outros. Segundo Zéfiro, um espírito que, na iniciação de Kardec, com ele teceu alguns diálogos, Allan Kardec foi o nome utilizado no ano 100 a.C. por um sacerdote druida que, tendo sido justo e sábio, muito fez pelo seu povo naquela encarnação, sendo este o mesmo espírito então encarnado sob a personalidade de Polit-Léon Denis de Rivail. Devido a esta revelação, o professor Rivail adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Os gregos foram os mais famosos na divulgação da mediunidade através dos oráculos, templos onde as pitonisas, os sibilas e os pitons desvendavam o passado, revelavam o futuro e comentavam o presente de seus consulentes. Na verdade eram apenas médiuns que escutavam as perguntas da população e respondiam segundo critérios, nem sempre honestos, às questões propostas. Sabe-se que nesse campo, a mediunidade, as interferências, o animismo, as mistificações, além do charlatanismo, são pedras de tropeço das quais devemos nos precaver. Na velha Grécia os templos destinados aos deuses eram comuns e mediante oferendas, em qualquer um deles, o pedinte poderia obter um favor, desde que seguisse o ritual por ele determinado. A título de curiosidade vejamos como procediam, solicitante e pitonisa, no caso de uma visita mais importante ambos se banhavam na fonte com a finalidade de se limparem de impurezas. Em seguida bebiam da água sagrada para então entrarem no templo. Procedia-se o ritual de evocação do Deus representante do templo, para então, a pitonisa, aspirando vapores sulfurosos e mascando folhas de louro, cair em transe e responder à pergunta feita, sendo esta anotada pelos sacerdotes, que a interpretavam em seguida. Vale ressaltar que nem sempre o oráculo falava a verdade, sendo que a culpa recaia sobre a interpretação equivocada que lhe fora dada, como veremos mais adiante na consulta de Creso, rei da Lídia. Os romanos também tinham seus oráculos nos quais baseavam suas respostas em sinais observados em vísceras de animais sacrificados. O avanço do cristianismo, que por sua essência moral atrai aos bons espíritos às reuniões de discípulos sinceros, sendo que estes transmitiam mediunicamente, de viva voz, sem a necessidade de rituais ou de outro adereço qualquer, as mensagens da espiritualidade superior, foi esvaziando o método primitivo dos sacrifícios.
Se recorrermos Bíblia, veremos um grande desfile de fatos mediúnicos capaz de deixar confuso e sem argumentos qualquer defensor da não comunicação com os mortos. Vejamos alguns bem ostensivos. Daniel 5:5. Por ocasião em que se realizava um banquete oferecido pelo rei Baltazar, ao qual compareceram mais de 1000 pessoas, no momento em que bebiam vinho e louvavam os deuses, apareceram os dedos de mão de um homem e escreviam defronte ao candeeiro, no reboco da parede do palácio. O rei via os movimentos da mão que escrevia. Ezequiel 8:2. Olhei e eis uma figura como de fogo. Estendeu ela dali como uma mão e me ergueu pelos cabelos, levando-me para ver visões de Jerusalém. O fenômeno de materialização ou de escrita direta que deu a Moisés a tábua da lei contendo os 10 mandamentos. Levitação de Ezequiel 3:14, Jeremias 39:15. Incorporado prega contra a guerra aos exércitos de Nabucodonosor. A feiticeira de Endor, Samuel 1:28. O que queremos enfatizar é que em todos os tempos o fenômeno mediúnico esteve presente na humanidade como um fato intrínseco ao espírito. Nem mesmo utilizando-se os antolhos dos cépticos e dos materialistas se poderia negar a sua existência e as suas marcas na história dos povos. Hoje ele é aceito, estudado e visto como uma confirmação da imortalidade da alma, de sua comunicabilidade, por revelações a ele atreladas, de toda a fenomenologia espiritista que os próprios imortais, através do seu correio do além, nos legaram. A história do planeta um dia será contada como uma parceria desses dois planos, visto que é feita por eles, pois se complementam como as faces de uma moeda. Somos, todos, encarnados e desencarnados, simplesmente espíritos. Onde estivermos nos é possível acionar o pensamento e entrar em comunicação, se condições favoráveis existirem, com nossos irmãos, pois esta é a vontade do nosso Criador. Balneário Gaivota, 12 de janeiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.